7 horas mais 33 minutos. Confira os destaques desta quarta-feira. E a Justiça concede liminar que suspende a reintegração de posse determinada para o terreno em que se encontravam cerca de 200 famílias em Jacareí. E o destaque esportivo, Fábio Vieira. Noite de empates para os brasileiros na Taça Libertadores. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. E a Prefeitura de São José dos Campos cria um novo canal de comunicação para que os moradores da cidade discutam um novo modelo de transporte público para a cidade. E mais, Prefeitura de Cunha está com inscrições abertas para preencher 32 vagas em diversas áreas. Esses destaques e muito mais você confere agora. Jornal da Mensagem. Oferecimento Farmacom. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação. As notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora. Jornal da Mensagem. 7 horas mais 34 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 24 de julho de 2019, uma quarta-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Dona Eugênio. A mesa de som é dele, Robson Barros. Bom dia, Robinho. A direção é do padre Luiz Fernando Soares. Jornal da Mensagem. A apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote o nosso WhatsApp, 97411-0125. Previsão do tempo. E para começar, quarta-feira, vamos então com a previsão do tempo nesta quarta-feira, segundo o CPTEC e INPE, para destacar que o dia clareou hoje às 6h46 da manhã e vai escurecer às 17h44. A temperatura máxima hoje poderá chegar até 27 graus, segundo o CPTEC. Nesta quarta-feira, a previsão é de mais um dia com predomínio de sol e pouca nebulosidade em toda a região. As temperaturas máximas não terão grande variação e à tarde terá baixos índices de umidade relativa do ar. Nos últimos dias, com exceção do litoral norte, a maior parte dos municípios da região registrou índices de umidade relativa do ar próximos a 40% no período da tarde. Então, para os próximos dias, não há previsão de mudança nas condições de tempo para a região. Pelo menos até sábado, o tempo vai seguir estável e sem condições de chuva em toda a região. Estradas. Atenção, motorista, vamos atualizar informações das estradas nesta quarta-feira. Ana Lúcia Ferreira chega mais. Bom dia, Ana. Bom dia, Doni. Bom dia a todo mundo que nos acompanha pela Rádio Mensagem nesta quarta-feira. Vamos direto então para a rodovia Presidente Dutra, neste momento aí com trânsito livre, pistas liberadas de São Paulo até o Rio de Janeiro, principalmente no trecho do Vale do Paraíba, alguns pontos de parada somente a partir de Guarulhos, do quilômetro 207 ao 210, na pista sentido Rio-São Paulo, por excesso de veículos. Mas mesmo com esse ponto de parada, o motorista ainda assim tem um trânsito relativamente bom, mesmo a chegada aí à capital paulista, consegue fazer esse trajeto sem grandes dificuldades. Fato curioso também aqui da nossa região, né, que a gente está sempre de olho, é que um porquinho, imagine você, um porquinho foi flagrado por um motorista enquanto passeava na manhã dessa terça-feira por uma rua movimentada do bairro de Santana, na região norte de São José. Doni, olha só, o registro foi feito por um motorista, foi filmado por um motorista e o motorista acabou pensando aí que fosse até uma onça, né, a gente está falando tanto de onça em São José dos Campos, mas era um porquinho ali. E é claro que existe uma orientação, inclusive do Centro de Controle de Zoonoses, que diz que não recebeu nenhum chamado, mas a orientação é realmente não se aproximar do animal, né? Uma vez que o animal estava na via pública. Inclusive, desde o início do ano até esse mês de julho, 48 animais de grande porte foram capturados pelo serviço, sendo 47 cavalos e um boi. Imagine você no meio das ruas aí de São José dos Campos. Eu me lembro que em São José tinha até fotografaram uma vaca que estava no ponto de ônibus, né? Estava no ponto de ônibus e agora um porquinho, né? Andando sorrateiramente ali pelas ruas de São José dos Campos e mostrando, né? Mesmo com o grande porte da cidade, a tecnologia que é a cidade de São José, e grande cidade que é, mas mantém aí seu lado bucólico, né? Mercado financeiro.
E a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, fixou em 7,35% o percentual máximo de reajuste que poderá ser aplicado nas mensalidades dos planos de saúde individuais ou familiares. O reajuste é válido para os planos de saúde individuais ou familiares médico-hospitalares contratados a partir de janeiro de 99 ou que foram adaptados à nova legislação. Isso corresponde atualmente a cerca de 17% do total de beneficiários em planos de assistência médica, ou seja, aproximadamente 8 milhões de pessoas. Ou seja, se a Agência Nacional de Saúde Suplementar já fixou o teto máximo de reajuste de 7,35%, não significa que vai chegar a 7,35% aí, aumento dos nossos planos de saúde. Esporte. 7h mais 39. Vamos então abrir a página esportiva nesta quarta-feira. Hoje é ele, nesse rodízio dos editorialistas, Fábio Vieira. Bom dia, Fábio. Olá, Doni. Bom dia, Robinho. Bom dia a você, ouvinte do Jornal da Mensagem. Tudo bom, Doni? Tudo na Santa Paz, tudo tranquilo. E você, Fábio? Tudo bem, graças a Deus, para falar um pouquinho da rodada de futebol desse meio de semana. Ontem nós tivemos o início das oitavas de final da Taça Libertadores da América, com 2 times brasileiros em campo. E foi uma noite de empates, né? Os 2 brasileiros jogaram fora de casa, os 2 palestras, né? O Palestra Itália Paulista, o Palmeiras, e o Palestra Itália Mineiro, o Cruzeiro. Os 2 jogaram na Argentina, contra times argentinos, e os 2 empataram. E uma outra coincidência, Doni, nos 2 jogos os times argentinos perderam pênaltis. Que é isso, hein? Pois é, o jogo do Cruzeiro começou mais cedo, às 7h15. O Cruzeiro enfrentou o River Plate, né, um dos grandes times favoritos aí à conquista do título da Libertadores. Empate de 0-0, sendo que no último lance do jogo, no último minuto, nós tivemos um pênalti para o River Plate, um pênalti marcado com o auxílio do VAR, e o Suárez chutou a bola para fora, Dona. Sorte do Cruzeiro, placar final 0-0, um bom resultado. É difícil jogar contra o River Plate lá no Monumental de Núñez, e agora o Cruzeiro tem aí a possibilidade de classificação com uma vitória simples na semana que vem. Mais tarde, o Palmeiras entrou em campo contra o Godoy Cruz. O Godoy Cruz não é um time do primeiro escalão do futebol argentino, é considerado até um time pequeno na Argentina. Prova disso foi o pequeno público no estádio ontem acompanhando a partida. Nem parecia um jogo de Libertadores, né? Não havia muita pressão, o Palmeiras entrou em campo com muita tranquilidade, mas o Palmeiras fez um primeiro tempo muito fraco, né? O time entrou em campo muito confuso, errando muitos passes. O Filipão propôs algumas alterações, né? Nós tivemos ontem a volta do Borja ao comando de ataque, o Daverson foi para o banco, e o Rafael Veiga, na esquerda, ontem saiu como titular. Lucas Lima começou o jogo na reserva. Logo aos 6 minutos, o Godoy Cruz fez 1-0 com Santiago Garcia, e depois, na sequência, a equipe argentina, aos 29 minutos, fez 2-0. E aí parecia que o mundo ia cair para o torcedor palmeirense, Dona. Tinha o WhatsApp fervendo aí com torcedores dos outros times. Estava 2-0 para o Godoy Cruz e a vaca estava indo para o brejo. Quando, né, o Felipe Melo conseguiu, aos 34 minutos, fazer o primeiro gol do Palmeiras. Aliás, o Felipe Melo foi um dos bons nomes do Palmeiras no jogo ontem. E no finalzinho do primeiro tempo, o Godoy Cruz teve um pênalti a seu favor, pênalti que foi defendido pelo goleiro Everton. No segundo tempo, o jogo mudou completamente. O Palmeiras veio com uma outra postura, jogando melhor, tocando a bola, propondo o jogo e fazendo valer a sua superioridade técnica, né? O time do Godoy Cruz é fraquinho, Doni. E o Palmeiras, com um pouco de tranquilidade, tocando a bola, buscando o gol, chegou ao empate com o Borja, que é tão criticado pelo torcedor do Palmeiras, ontem fez um belo gol, e o Palmeiras poderia até ter virado o jogo, teve chances para isso, mas o 2-2 não foi ruim não, porque na semana que vem
Palmeiras com um 0-0 já se classifica, pois na Libertadores nós temos aquele critério do gol fora de casa. O gol fora de casa é qualificado, vale mais. Portanto, um 0-0 classifica o Verdão para as quartas de final da Libertadores. Doni. Olha, Fábio, eu percebi então que o Palmeiras está vivendo um problema de postura em campo, né? Sem dúvida. O time entrou em campo ontem apático, sem vibração, né? A marcação frouxa. Alguns jogadores que vinham bem começaram a falhar individualmente. O melhor exemplo disso é o zagueiro paraguaio Gustavo Gomes, que vinha fazendo um campeonato brasileiro muito bom, e ontem, no primeiro tempo, não jogou bem, estava nervoso, falhando bastante. Os dois laterais do Palmeiras, o Marcos Rocha, foi o campeão de passes errados, Diogo Barbosa também muito disperso, né? Os 2 gols saíram pelo lado esquerdo da defesa do Palmeiras. Problema de postura, Doni. No segundo tempo o time voltou com uma outra postura e acabou se impondo, porque, como nós dissemos, o Godoy Cruz não é um grande time. O Palmeiras teve sorte na definição dos adversários da Libertadores e acredito que deve passar sem muito susto na semana que vem. Já basta susto, né? Para chegar na Argentina, já basta susto no primeiro tempo lá na Argentina, né? Pois é, o avião arremeteu por 2 vezes, né, Doni? Olha, deve ter sido algo terrível, não é? Porque... pelo relato dos jogadores, né, pelo relato de todo mundo que estava no voo, foi realmente um grande susto. Né? Doni, hoje a Libertadores continua e teremos 3 brasileiros em campo. O Atlético Paranaense recebe o Boca Juniors em Curitiba, o Internacional vai a Montevidéu enfrentar o Nacional e o Flamengo joga no Equador contra o Emelec. Flamengo que hoje tem alguns desfalques, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta e o Vitinho, que fez uma cirurgia, os 3, por contusão, estão fora do jogo de hoje. Flamengo do técnico Jorge de Jesus deve ter a seguinte escalação, Doni, e preste atenção para você ver como o time do Flamengo, pelo menos no papel, é um time forte. Diego Alves no gol, Rafinha, Léo Duarte, Rodrigo Caio e René. William Arão, Cuellar, Gerson e Diego. Bruno Henrique e Gabigol, sendo que tem aí esses 3 machucados e sendo que ontem o Flamengo confirmou mais um reforço, o lateral esquerdo Felipe Luiz, da seleção brasileira. No papel é um timaço, né, Doni? Só precisa jogar, né, Fábio? Precisa jogar. Pois é, Doni, e até agora esse timaço no papel, em campo, ainda não mostrou o futebol que se espera. Na semana passada o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil. Domingo passado aqui contra o Corinthians fez um jogo mais ou menos, né, Doni? Um jogo apenas regular, precisa jogar. Vamos ver se o técnico português Jorge de Jesus consegue aí fazer com que o Flamengo apresente um grande futebol. Bacana, então. Mais alguma informação, Fábio? Eu volto depois. 2 notas rápidas, Doni. Primeiro, pela Sul-Americana, ontem o Fluminense ganhou do Peñarol por 2-1 no Uruguai, 2 gols do Ione Gonçalves, e também a nota de falecimento de um jornalista esportivo muito conhecido, né? O Juarez Soares, 78 anos, vítima de câncer, faleceu ontem, né? O Juarez, que foi comentarista esportivo de várias emissoras de televisão, de rádio, que nos anos 80 protagonizou aí ao lado do Luciano do Vale, depois ao lado do Silvio Luiz, grandes momentos, né? Você lembra do antigo Show do Esporte na Band, né, Doni? E como? Ficava grudado na televisão. O China, né, que é joseense, né? Pois é, o China que era aqui da nossa região, de São José dos Campos. Naquele tempo, né, Doni, não havia TV por assinatura, canais de esporte. Eu acho que você também, como eu, como muita gente, no domingo, ligava a TV às 11 horas lá no Show do Esporte e o domingo inteiro, né, Doni? É verdade, viu? O domingo inteiro. Então aí, mais um jornalista nos deixando, o China, Juarez Soares, faleceu ontem aos 78 anos, jovem de tudo, hein, Fábio? Pois é, Doni, pois é, uma pena, né? O Juarez, que era sempre um comentarista muito
bem-humorado, né, Dona? Fazia muitas comparações do futebol com situações do cotidiano, do dia a dia. É uma pena, mas ele deixa aí a lembrança de um trabalho muito bonito. Bacana, então. Fábio, obrigado pela participação. Você volta daqui a pouco, hein? Sim, Doni, daqui a pouco a gente volta para falar dos Jogos Pan-Americanos, cujas competições começam hoje. Bacana. Fábio Vieira volta daqui a pouco com outras informações aqui no nosso Jornal da Mensagem desta quarta-feira. E você já ouviu falar naquela gangue da Marcha Ré? A gente sempre ouviu falar da gangue da Marcha Ré em São José, né? Mas eles já estão rolando fronteira, né? Já chegou em Jacareí, né? Criminosos de uma das gangues que atuam com carros em marcha ré arrombaram uma casa de carnes na madrugada de ontem e furtaram produtos do estabelecimento. Ninguém foi preso e a polícia recolheu aí a imagem do circuito de segurança para identificar os autores do crime. O comércio fica no bairro Vila Branca, em Jacareí, e a ação foi por volta das 3 horas da manhã. Além do carro, a quadrilha usa também uma barra, supostamente de ferro, para forçar o arrombamento da loja. Depois eles chutam a porta do estabelecimento. Aí depois eles levam tudo que pode, né? O valor do prejuízo não foi informado, mas a imagem de câmera mostra que alimentos e bebidas foram levados no carro pela quadrilha da gangue da Marcha Ré. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 7 horas mais 49 minutos. Parece mentira, mas a informação foi confirmada ontem à tarde pela ANEEL que nós deveremos ter uma redução na conta de luz. É isso mesmo, a ANEEL, ela abriu ontem uma audiência pública para a revisão tarifária em São Paulo e pode reduzir já no mês de outubro. Então, a cada 4 anos, é realizado um processo de revisão tarifária da EDP São Paulo. É a oportunidade em que são avaliados os investimentos, a qualidade do serviço e os níveis de perdas na rede e também os custos com compra. A EDP São Paulo atende hoje quase 2 milhões de clientes do Alto Tietê, Vale do Paraíba, Guarulhos e Litoral Norte de São Paulo. Então dá aproximadamente 5 milhões de pessoas. Segundo Donato da Silva Filho, ele é diretor de regulação da EDP, ele diz que a ANEEL calculou uma redução média na ordem de 2,10% para as tarifas a serem praticadas pela EDP São Paulo a partir de 23 de outubro de 2019. Olha, esse menos 2%, ele já é um cálculo feito pela ANEEL. O que a ANEEL nos solicitou foi um conjunto amplo de informações para poder fazer essa conta, e ela calculou a tarifa do menos 2%. Então, isso é um valor já calculado pela ANEEL e já divulgado hoje, está disponível no site da ANEEL, www.anel.gov.br. A nova tarifa vai passar a valer a partir do dia 23 de outubro. Então, todo o consumo a partir do dia 23 de outubro vai ser cobrado com a nova tarifa. Se um cliente, por exemplo, tiver a conta dele foi medida até o dia 2 de novembro. Ele vai ter 10 dias com a nova tarifa e vai ter os outros 20 dias com a tarifa antiga. Vai ser feita uma média entre os dois, de tal forma que a redução integral vai ser percebida, né, a partir das contas que vencem aí no fim de novembro. Olha, o efeito médio preliminar calculado é de uma redução na ordem de 2,10% no valor da tarifa. Para as unidades consumidoras atendidas em baixa tensão, que são as residências, o efeito médio preliminar calculado é de uma redução de 3,14%, enquanto que para as unidades consumidoras atendidas em alta tensão, a redução deve ser de 0,25%. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. E a gente até foi pego de surpresa ontem, né, por conta dessa informação, até por conta da estiagem, né? Não chove já há um bom tempo, esse é o período também de estiagem, e a ANEEL anunciou por conta dessa revisão, que a cada 4 anos faz uma revisão, e nós teremos essa redução aí de 2,10% já a partir do dia 23 de outubro de 2019. Parece pouco, mas não é, né? Pelo menos aí uma redução já ajuda para a gente manter aí o equilíbrio financeiro, principalmente para iniciar aí o ano de 2020. 7 horas mais 52 minutos. Ana Lúcia Ferreira.
Sim, Doni, com investimento superior a 30 milhões de reais, o governador do estado de São Paulo, João Dória, vai assinar no próximo sábado o contrato para ampliação do Copom, que é o Centro de Operações da Polícia Militar em São José dos Campos, no dia do aniversário da cidade, 252 anos. A unidade do Copom, que atende toda a região do Vale do Paraíba, é hoje a região mais violenta do estado de São Paulo, vai ser ampliada e vai ganhar, segundo o governo do estado, novos serviços, como, por exemplo, monitoramento por câmeras e a possibilidade de integração com sistemas municipais de vigilância, como é o COI hoje em São José dos Campos. O novo prédio vai ser construído na área do 1º Batalhão da Polícia Militar, que fica na região central de São José, localizado ao lado do Comando de Policiamento do Interior. Ao todo, de acordo com os dados do Estado, serão 77 pontos de atendimento e 56 pontos de despacho, atendendo cerca de 3,7 milhões de pessoas. Neste sábado, também serão entregues 69 novas viaturas à polícia, que irão atender toda a região metropolitana do Vale do Paraíba. 7h54, o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, hoje terá um dia decisivo, no Tribunal de Justiça. Com o placar até agora de 1-1, a 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça deve concluir o julgamento do recurso em que o prefeito de São José contesta a decisão da Justiça de Praia Grande de receber uma ação do Ministério Público, o que tornou o réu por improbidade administrativa. Então, sendo julgados hoje, simultaneamente, 2 recursos, que é um da empresa e outro do próprio prefeito, que no caso aí era o empresário. Um deles é o do Felício, que pede que a ação da promotoria seja arquivada. Na apelação, o Felício Ramute diz que o Ministério Público o acusa de modo genérico e impreciso, sem explicar que atos ele teria praticado para frustrar a licitude dos processos licitatórios da Prefeitura de Praia Grande. O prefeito de São José argumenta ainda que não houve prejuízo aos cofres públicos, já que os serviços teriam sido efetivamente prestados. Agora, caso os recursos sejam negados, o processo vai continuar a tramitar em Praia Grande. Se ao final dele o Felício for condenado por improbidade administrativa, ele poderá perder a função pública, ter os direitos políticos suspensos, ter que pagar multa e ainda restituir aos cofres públicos o valor dos contratos, que somaram R$333 mil. Antes do início do julgamento no tribunal, ainda em junho, o prefeito alegou que o resultado, seja qual for, não afetará a Prefeitura de São José por conta dessa ação ter sido instaurada antes, logicamente, dele se tornar prefeito de São José dos Campos. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. E nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais informação para você, hein? Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços, grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 7h59. Muito bom dia, já chegamos à primeira meia hora de informação nesta quarta-feira, hoje 24 de julho de 2019. Momento que a gente destaca manchetes de alguns dos principais jornais que já estão nas principais bancas da sua cidade. Folha de São Paulo, Polícia Federal prende 4 suspeitos de hackear Moro e Deltan. De Porto Alegre, o jornal 0 Hora, Petrobras vende controle da BR Distribuidora em operação que pode chegar a quase 10 bilhões de reais. O estado de São Paulo, suspeitos de invadir celulares de Moro e Deltan são presos. Correio Brasiliense, Polícia Federal prende 4 suspeitos de hackear celular de Moro.
No estado de Minas, preso hackers suspeitos de invadir celular de Moro. E o Jornal do Brasil destaca: COAF, Procuradoria-Geral da República, recorre de decisão que suspendeu investigações. E o Diário de Pernambuco, abre aspas, somos todos paraíbas e baianos, fecha aspas. Aí faz a referência do presidente da República que esteve ontem, né, na Bahia para inaugurar um aeroporto. Aliás, o aeroporto que pouca gente fala o nome, né, o aeroporto Glauber Rocha, né, que foi inaugurado ontem. E, logicamente, através da polêmica que se instaurou em relação aí os comentários em relação à questão da Paraíba. Então, somos todos paraíbas e baianos. Valor econômico, BR é privatizada e Petrobras põe 8 bilhões e meio de reais no caixa. Jornal Globo, Polícia Federal prende 4 suspeitos de hackear celular de Moro. E os jornais regionais destacam: o Vale, Dória anuncia 30 milhões para ampliar cupom no Vale. E o Diário de Jacareí destaca: Tribunal de Justiça suspende reintegração de posse de área ocupada por 200 famílias em Jacareí. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. 8 horas mais 1 minuto. Ana Lúcia Ferreira. Sim, Doni, o Tribunal Superior Eleitoral anunciou nesta terça-feira que o número de eleitores cadastrados no sistema biométrico de votação no país chegou a 69,57%. Conforme os dados, são 101 milhões dos 146 milhões de eleitores brasileiros que estão agora com digitais inseridas no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 11 estados concluíram o processo de cadastramento, sendo eles Acre, Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Goiás, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins. Eles atingiram a marca de 100% de eleitores identificados pela biometria. A meta da Justiça Eleitoral é alcançar mais de 35 milhões de eleitores até o final de 2020. Os primeiros cadastros biométricos foram feitos ainda no ano de 2008. Então, atenção, motorista aqui de Jacareí, principalmente para quem utiliza ali as ruas do bairro do São João. A partir desta quarta-feira, a rua Chiquinha Schuring, que fica ali do lado do Educamais São João, terá um novo trecho interditado devido a uma obra do SAI de instalação do tronco coletor de esgoto do Jardim Marister. O trecho interditado compreende desde a rua Missouri até a Praça Soldado Constitucionalista de 32. Os motoristas que acessam a região do bairro Jardim Marister, Jardim Jacinto, Siesta, vindo da Avenida Pensilvânia, deverão utilizar a Rua França, adaptada para receber o tráfego em mão dupla durante o período das obras, e também que compreende a instalação do tronco coletor de esgoto, a drenagem do trecho final e a obra de asfaltamento de toda a extensão da Rua Chiquinha Schuring. A Secretaria de Mobilidade Urbana orienta aí os motoristas para seguirem as sinalizações locais e acessarem com cuidado a Rua França, que passará a receber um fluxo maior de veículos neste período. A pasta orienta também que os motoristas fiquem atentos às sinalizações e orientações dos agentes de trânsito. Então, a partir de hoje, já a Rua Chiquinha Schuring terá um novo trecho interditado devido à obra do SAI. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. 8h03, Ana. Sim, Doni, trazendo informações também para os nossos ouvintes. E a Prefeitura de São José dos Campos criou um novo canal de comunicação para que os moradores da cidade possam participar da discussão e elaboração do novo modelo de transporte público do município. Para participar, basta acessar a página do Novo Transporte Público no site da Prefeitura, realizar um cadastro e escolher 3 opções em cada uma das 3 perguntas solicitadas. Quais os benefícios do atual sistema, quais as dificuldades e o que se espera de um novo modelo. De acordo com a gestão, os apontamentos escolhidos estarão disponíveis no hot site do Novo Transporte Público. Nele, segundo a Prefeitura, a população ainda pode obter informações sobre o projeto do novo transporte público, bem como dados do atual serviço, pesquisas, enviar sugestões e também acessar outros serviços. A próxima etapa no processo é a consolidação do diagnóstico e prognóstico que servirão para a elaboração da proposta deste novo modelo para a cidade. Então, o joseense aí deve participar aí desse pleito, né, para auxiliar na composição e também aí no novo projeto de transporte público em São José.
E São José comemora no Dia da Mulher, comemora aí o Dia da Mulher Negra, com um debate amanhã, quinta-feira, na cidade. As informações chegando com Ana Lúcia Ferreira. A Prefeitura de São José dos Campos, em parceria com o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e o Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil, realiza nesta quinta-feira, dia 25, o encontro em comemoração ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Nós vamos entender a importância dessa data e também do encontro com a Edna Gomes, que é assessora de política sobre igualdade racial da Prefeitura de São José dos Campos. Edna, bom dia, obrigada pela gentileza. Qual que é o objetivo do encontro desta quinta-feira? Bom dia, eu que agradeço pelo convite. Esse encontro ele é bastante importante. O dia 25 de julho ele é comemorado o Dia Nacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. É uma data que se comemora desde 1992, né? E foi um marco internacional na luta e resistência da mulher negra no mundo. Na verdade, essa data surgiu diante da preocupação de que, embora várias ações, vários movimentos estavam sendo feitos em relação ao desenvolvimento e garantia de direito das mulheres, aconteceu um encontro, e nesse encontro foi avaliado que existia uma parcela de mulheres na sociedade, no caso as mulheres negras, que os direitos não estavam chegando a elas na mesma proporção de outras mulheres. Então, além do dia 8 de março, aí se criou esse dia 25, e o foco dessa data é realmente trabalhar as demandas das mulheres negras, né? Então, assim, é uma data muito importante, e no Brasil essa data também foi incorporada no calendário oficial do país, né, como uma data realmente para trabalhar essas demandas da população negra. Quando a gente fala especialmente da população negra e a gente usa a palavra igualdade, eu gostaria que você falasse um pouquinho da importância dessa palavra quando a gente fala da população negra, Edna, e também lembrando a questão histórica, né, do racismo, da escravidão e de toda a história do Brasil até aqui e os avanços nesse momento que nós estamos vivendo hoje. Sim. Então, realmente a palavra igualdade é um conceito muito amplo, mas assim, de forma muito direta, né, igualdade é a ausência de diferença, né? E ao longo dos anos, a população negra no Brasil, ela tem aí um histórico realmente, porque foi escravizada, a forma com que essa população chegou aqui ao Brasil, foi relegada a ela, assim, vários direitos das pessoas de uma forma geral. A população negra, ela sempre foi tratada com diferenciação com relação às demais raças. E esse ranço histórico aí realmente ainda tem trazido muitas dificuldades no cotidiano dessa população negra, o que a gente chama assim de racismo institucional. Se a gente pegar dados estatísticos do IBGE, do IPEA, o próprio Ministério da Saúde, a gente tem assim algumas informações muito sérias. Por exemplo, que a última pesquisa do IBGE revela que 71% das mulheres negras elas estão em ocupações precárias e informais, e sendo que apenas 54% das mulheres brancas e 48% dos homens brancos, né? Tem a questão salarial também, que o salário médio da trabalhadora negra, ela continua sendo a metade do salário da trabalhadora branca, mesmo quando a sua escolaridade, a atividade é similar de uma mulher branca. Então essa diferença gira em torno de 40% a mais. O encontro dessa quinta-feira vai trazer justamente essa realidade, o racismo institucional e o seu impacto na vida das mulheres negras aqui da região. É aberto ao público para todas as pessoas participarem, principalmente os formadores de opinião.
Muito obrigada, viu, Edna, pela sua participação aí. Sucesso para vocês no evento. Eu que agradeço. Essa roda de conversa acontece então na quinta-feira, a partir das 6 horas da tarde, no Centro da Juventude, no Jardim América, em São José dos Campos. Obrigada mais uma vez, Edna. De volta com você aí no estúdio, Doni. Valeu, Ana. Obrigado aí pelas informações. Então, atenção, você que trabalha com o transporte escolar aqui em Jacareí, hein? A Secretaria de Mobilidade Urbana divulga os alvarás do transporte escolar aqui em Jacareí. Para garantir a segurança dos alunos no transporte escolar durante o período de aulas, é importante que seus responsáveis contratem profissionais regularizados no município, hein? Tem que ser regularizado, hein? Tem que ter a autorização aí do município. Dessa forma, iniciando o segundo semestre letivo, a Secretaria de Mobilidade Urbana disponibiliza a listagem dos condutores de veículos escolares devidamente cadastrados no município. Então, só entrar aí no site da Prefeitura, aí tem a listagem daqueles condutores cadastrados que, logicamente, desenvolve esse trabalho do transporte escolar aqui no município, aqui na cidade de Jacareí. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8h10, Ana. Sim, Doni. A Prefeitura de Cunha está com inscrições abertas para preencher 32 vagas em diversas áreas do município. O concurso público aberto nesta segunda-feira tem oportunidades que vão do ensino fundamental ao superior completo e os salários variam de R$ 998 a até R$ 8.404. Entre os cargos disponíveis, há 5 vagas para agente comunitário de saúde, 3 para servente, 3 para motorista, 2 para técnico de enfermagem, além de 2 para merendeira e 1 para médico clínico geral e 1 também para ginecologista, além de um psiquiatra. As taxas de inscrição custam entre R$ 20 e R$ 55. A lista completa dos cargos e taxas pode ser conferida diretamente no edital disponibilizado pela Prefeitura. A duração do contrato é de 2 anos e 8 das 32 vagas são para cadastro reserva. As inscrições serão feitas pelo site até o dia 19 de agosto e a prova será aplicada no dia 22 de setembro. 8h mais 11 minutos e esta semana é semana de aniversário da cidade de São José dos Campos, 252 anos completa a cidade. Então, no sábado, agora dia 27, que é o dia do aniversário, a programação começa cedo, com o culto comemorativo às 6h30 da manhã na Igreja Cristã Evangélica no centro, e depois, tradicionalmente, haverá o hasteamento de bandeiras na hora do banhado e a missa solene de ação de graças na Igreja Matriz São José. Então, ali tem o hasteamento, próximo da Igreja Matriz São José. Aí depois as autoridades se dirigem para a Igreja Matriz São José para a missa solene de aniversário da cidade. 252 anos completa a cidade de São José dos Campos. 8h12, vamos a um breve intervalo, Robinho? Já voltamos com muito mais informação para você. Você sabia que um seminário anual debate a importância do aleitamento materno? Olha só, daqui a pouco a gente traz para você essa informação, hein? Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem 1470 AM. Nossa missão é evangelizar. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. De volta com o nosso Jornal da Mensagem, 8h mais 16 minutos. A Justiça concedeu uma liminar que suspende a reintegração de posse determinada para o terreno em que se encontram cerca de 200 famílias em Jacareí. A comunidade, batizada como Coração Valente, vivia em um terreno situado na estrada do Rio Comprido até outubro do ano passado, quando sofreram uma ordem de reintegração de posse. Com a decisão, as famílias migraram para outro terreno, que fica no bairro Bandeira Branca. A mudança fez com que o proprietário da nova área também pedisse pela reintegração de posse, que inicialmente chegou a ser concedida pela Justiça.
A decisão liminar, proferida no final da última semana, deve ser válida até que seja julgado o recurso de mérito da Defensoria Pública. Para o defensor público Bruno Miragaia, ele diz que o ideal é que a Prefeitura intervenha no assunto para que a comunidade não precise continuar mudando frequentemente de terreno. Em nota, a Prefeitura informou que o terreno é particular e que a Prolar tem se concentrado em ações de regularização fundiária, das quais registra cerca de 898 lotes regularizados. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8h17, Ana. Sim, Doni. Agora uma campanha pede a ajuda de doadores de sangue para auxiliar na recuperação da mulher que foi vítima de um esfaqueamento pelo ex-companheiro no último domingo em Taubaté. A mulher, de apenas 38 anos, foi atingida por pelo menos 50 facadas, segundo a polícia. A vítima está internada na UTI do Hospital Regional de Taubaté desde o domingo. Para ajudá-la, é necessário indicar aí o nome de Aline Guimarães Figueira e realizar uma doação no nome dela com o tipo sanguíneo O positivo ou O negativo no Hemocentro de Taubaté, que fica na Rua Inglaterra, número 190, no Jardim das Nações. De terça a sexta-feira é possível fazer essa doação no local, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Para doar, o voluntário precisa estar bem de saúde, apresentar um documento oficial com foto e ter de 16 a 69 anos de idade. Os homens precisam ter mais de 50 quilos e mulheres mais de 51 quilos. Esse caso chocou aí a cidade de Taubaté, 50 facadas, Doni, e agora vão surgindo novas informações dos vários boletins de ocorrência que ela já havia registrado e também o medo de ser atacada. O ex-companheiro entrou aí invadindo a sua residência e acabou atingindo a mulher que vivia com bastante medo de que isso acontecesse. Bom, há muito tempo a gente tem levantado essa bandeira, né, em relação à questão da proteção da mulher que é vítima de violência. Quando o caso vem à tona, aí sim, logicamente, cria uma certa comoção. Mas tem muitas mulheres que sofrem violência e não têm condições, não conseguem, nem tem nem apoio moral para poder sair desse emaranhado, né? Porque é uma rede, é uma teia que se cria, né? Que o agressor cria para que a pessoa fique realmente dependendo dele. E quando acontece, quando chega nessas vias de fato, a situação já estava realmente complicada. E como a Ana Lúcia disse, né? 50 facadas, olha, é ódio puro, né? Aí não tem... O amor passou muito longe, é ódio puro. Né? Aliás, né, qualquer tipo de violência, né, chegou na violência física, o amor já está passando longe dessa situação. Mas quando a gente fala de se criar redes protetivas para proteger a mulher vítima de violência, não é questão de modismo, não é questão de algo de beneficiar esse ou aquele, não. Precisa realmente uma mulher que tenha um espaço para ela poder deixar essa rede de agressão. Porque ela vai para onde? Tem muita mulher que não tem nem para onde ir. Precisa ter um espaço para que ela possa criar o seu filho e ter seu filho. Precisa ter aí a Patrulha Maria da Penha, que de alguma maneira possa dar a segurança para essa mulher, porque tem muitos cafajestes que ficam mapeando, que ficam cercando, que fica do lado, que fica seguindo, que fica mandando mensagens. Eu dou um grande exemplo, né, lá em Mogi das Cruzes, de uma professora de 30 anos, e a mesma situação, com boletim de ocorrência, o marido ficando atrás, até que, infelizmente, ela foi vítima fatal desse marido que foi abatido praticamente aí pela polícia lá de Mogi das Cruzes. Mas a situação é muito complicada e precisa criar um mecanismo de proteção para as mulheres vítimas de violência, Ana. O termo feminicídio é novo, né, relativamente novo. Até pouco tempo atrás, a gente usava aí, via polícia, utilizando principalmente a palavra de o termo, né, o crime passional, né? Até isso era bastante confuso para a população em geral, né? Entender o que é passional. Passional é movido pela paixão, né? Então a paixão é o agente principal que motiva esses crimes, principalmente neste caso contra a mulher, quando a gente fala de feminicídio. Já existem, Doni, várias
várias iniciativas do Ministério Público, principalmente, e outras entidades respeitadas em todo o país, né, para orientar jovenzinhas, né, adolescentes, na primeira idade mesmo, para comportamentos que podem resultar em feminicídio, né? Então, até chegar a 50 facadas, vários e vários sinais foram dados, alguns deles ainda quando a mulher manifestava aí uma afeição pelo seu companheiro e não conseguia enxergar isso com clareza, né? Então, é importantíssimo a mulher identificar comportamentos possessivos de ciúme que podem parecer inofensivos, mas resultam nesse tipo de crime, mais um crime, infelizmente, no Brasil. 8h mais 22, o seminário anual debate a importância do aleitamento materno. Aliás, né, até pode ser redundante, né, para nós que tivemos aí o privilégio, né, de ser amamentado, né, pelas nossas mães, e hoje ainda se discute a importância do aleitamento materno. O Brasil, o mundo, né, vive na contramão mesmo. Então hoje precisa de seminário para discutir a importância do aleitamento materno, porque tem mulher que não gosta, não se sente à vontade. E tem pessoas que não se sentem à vontade, mas o aleitamento materno é de suma importância para o desenvolvimento intelectual da criança e também físico da criança. Então vai ter um seminário anual de debate a importância do aleitamento materno, e quem traz essa reportagem é a Ana Lúcia Ferreira. O aleitamento materno será tema de um seminário promovido pela Prefeitura de São José dos Campos no dia 31 de julho, das 8 da manhã até o meio-dia. Nós vamos conversar agora sobre este assunto com a Elizabeth Bismarck, que é coordenadora do Programa de Nutrição da Secretaria Municipal de Saúde. Elizabeth, bom dia. Bom dia. Essa ação ela é muito importante. Tem 25 anos que a Prefeitura de São José comemora a Semana Mundial de Promoção ao Aleitamento Materno. Hoje a gente sabe que a amamentação protege a criança, não só das doenças do momento, assim, da primeira infância, então diarreia, pneumonia, mas também protege contra doenças crônicas do futuro, como hipertensão, diabetes tipo 2, o câncer. Então, a gente sabe que investir em aleitamento materno é investir na saúde logo, mas é investir também em longo prazo. Por isso que é uma ação muito importante. Qual que é a principal dificuldade hoje, Elizabeth, para esses profissionais e também para as mães, naquele momento que é tão importante, né, do início do aleitamento? Isso. Então, existem técnicas, a gente sabe que a amamentação é um ato natural, né? Ela faz parte da vida do ser humano, mas se a gente puder preparar a mãe desde o pré-natal, né? Como é a posição correta para amamentar, as técnicas de massagem, de ordenha, para que ela possa amamentar de forma confortável, para que o bebê mame com eficiência, a gente garante que a amamentação seja feita por um período maior, né? Hoje a gente sabe que o ideal é que a mãe amamente exclusivamente por 6 meses, então sem água, sem chá, sem oferecer nenhum outro alimento para o bebê até o 6º mês de vida, e que ela seja complementada até 2 anos ou mais. Então, a partir dos 6 meses, a criança começa a receber os alimentos complementares, então as frutas, os legumes, as papinhas, mas também ela permanece em amamentação, né? Para que a gente tenha condições de oferecer o padrão ouro na alimentação infantil. A gente fala que o leite materno é o primeiro alimento, né? E ele é o melhor alimento. A gente não consegue, nenhum outro substituto que a indústria fizer, não vai ter as condições que o leite materno oferece, né? Tanto com relação à proteção das doenças, a parte imunológica, e hoje a gente tem estudos nacionais que mostram que até o QI, as crianças que foram amamentadas, elas têm mais inteligência do que aquelas que não receberam leite materno. Então, olha a importância, né? O impacto disso na saúde a longo prazo das nossas crianças. Muitas mulheres criam essa expectativa também em relação à amamentação, mas isso não depende somente delas, né? Mas de outros fatores, muitas vezes fatores até externos. Mais uma vez que essa mãe, infelizmente, não consiga amamentar, não é o fim do mundo, né? E isso também é trabalhado, vai ser trabalhado aí com esses profissionais que são os primeiros a orientar essas mães, né, Elizabeth? Isso, e por isso que a gente tem também na Secretaria de Saúde alguns equipamentos que auxiliam na promoção da amamentação. Todas as unidades de saúde são capacitadas, elas recebem treinamentos periódicos para poder orientar durante o pré-natal como se preparar a mama, né, para a amamentação. A gente tem a unidade casulo, que tem o centro de lactação, onde as funcionárias fazem
de forma de livre demanda. Então, a mãe que tiver dificuldade para amamentar, ela pode ir até a unidade do casulo, que fica no centro da cidade, na Rua Maitá, aos fundos do prédio da UES, para que ela receba essa orientação sobre a amamentação também. A gente tem o banco de leite que, no momento do parto, né, na maternidade do Hospital Municipal, também pode orientar essa mãe. A nossa intenção é que, durante todo o pré-natal, ela receba informações para que ela se empodere, né, que ela tenha condições de amamentar com sucesso, e se ela tiver alguma dificuldade nesse trajeto, para que ela possa buscar auxílio na rede. Esse seminário, a gente convida também as maternidades particulares. Então, a gente quer que todos falem a mesma linguagem, porque a gente entende que a amamentação ela é fundamental para o município como um todo. Muito bacana. Elizabeth, olha, parabéns aí pela sensibilidade, né, em capacitar essas agentes. Sucesso para vocês também. Parabéns por estarem há tanto tempo aí na Semana Mundial de Promoção ao Aleitamento Materno. Obrigada, nós que agradecemos a oportunidade de poder divulgar, né? Para os profissionais de saúde que tiverem interesse de participar do nosso evento, eles precisam fazer inscrição, né? E aí eu posso passar o e-mail do endereço? Por gentileza. Ah, ótimo. É dep.saude, sem acento, @sjc.sp.gov.br. É um evento aberto para todos os profissionais da área da saúde que estejam vinculados com maternidade, com serviço público, com a saúde suplementar também. Então, quanto mais gente capacitada e falando a mesma linguagem, assim a gente consegue o sucesso. Essas inscrições para o seminário de aleitamento podem ser feitas até o dia 30 de julho por esse e-mail, dep.saude@sjc.sp.gov.br. Já são 25 anos aí que a Prefeitura de São José participa ativamente da Semana Mundial de Promoção ao Aleitamento Materno. De volta com você aí no estúdio, Doni. Muito obrigado aí pelas informações, e é de suma importância este tipo de evento, né, para a cidade, para a região. Eu já falo nem só a cidade de São José, mas para a região, para justamente incutir nessa nova geração a importância do aleitamento materno, né, tá? Não é modismo, não, a questão do aleitamento materno, é de suma importância para o desenvolvimento de uma nova sociedade. Pois não, Ana? Sim, Dona, a dona Erundina, atenta aqui à programação da Rádio Mensagem, fez questão de ligar e contar que ela teve 3 filhos, amamentou os filhos e ainda amamentou 3 outras crianças, né? Foi mãe de leite, a gente ouvia muito esse termo aí no passado. Eu tive mãe de leite também, um abraço para minha mãe de leite, Tereza, e muitas crianças também tiveram, assim como eu. Eu tinha mais outras crianças junto comigo, então éramos 5 crianças que mamamos nessa mãe de leite. Mas hoje em dia não se usa mais essa prática, que é considerada amamentação cruzada, né? Até por conta do risco de transmissão de doenças, o leite materno é um canal sim para transmissão de doenças. A dona Erundina lembra que na época, quando ela tinha 29 anos, ela não tomava remédio nenhum e tinha muita saúde aí, então não teve nenhum problema nem para ela, nem para os filhos de leite, né? Então, muito bem lembrado aí, a dona Erundina contando que foi mãe de leite. Bacana, então, né? E hoje tem os bancos de leite, né? Hoje tem o banco de leite para a mãe que não consegue amamentar o seu filho, mas hoje aí tem, principalmente em São José, tem também aí o banco de leite para poder aí dar aí este alimento precioso para essa garotada. 8h29, vamos a um breve intervalo e já a gente volta com outras informações. A gente vai dar uma passadinha em relação ao aniversário de São José. Tem muita gente querendo saber como é que vai ser, né, a programação de sábado em São José. O tempo vai estar bom, parte da cidade vai estar esperando. Daqui a pouco a gente dá uma passadinha para você de informação do aniversário de São José, 252 anos. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem, programação de qualidade é aqui. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem.
8 horas mais 33 minutos, 8h33, né? Já nesta quarta-feira. E nesta quarta-feira aqui para Jacareí, atenção então, moradores aí do Rio Comprido, né? A Prefeitura de Jacareí vai promover hoje uma reunião pública com a comunidade para apresentar aí o plano de regularização fundiária do bairro Rio Comprido. Finalmente, hein? Para quem conhece a história do Rio Comprido, de muita luta, de muita batalha em relação a buscar a regularização daquele bairro do Rio Comprido do lado de Jacareí. Então tá chegando aí um grande dia. Então a reunião acontece hoje a partir das 6h30 às 18h30 e vai ser na Escola Municipal Maria Luísa de Souza Pinto Vasques, Estrada do Imperador 150, às 7 da noite, precisamente às 7 da noite. A Prefeitura de Jacareí, então, marca essa reunião com os moradores do Rio Comprido e Jacareí para discutir a regularização fundiária do bairro. 8h34, informação chegando, pois não, Ana? Sim, Doni, policiais federais detiveram nesta terça-feira, no estado de São Paulo, 4 suspeitos de acessar sem autorização o telefone celular do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Os detidos também são suspeitos de terem interceptado e divulgado parte das comunicações do ministro. Em nota, a Polícia Federal se limitou a informar que os 4 suspeitos foram detidos em caráter temporário nas cidades de Araraquara, São Paulo e Ribeirão Preto e integram uma organização criminosa que pratica crimes cibernéticos, ou seja, pela internet. Também foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão. A operação foi batizada de Spotfin, uma expressão relativa a um tipo de falsificação tecnológica que procura enganar uma rede ou uma pessoa, fazendo-o acreditar que a fonte de uma informação é confiável quando na verdade não é. Ainda de acordo com a Polícia Federal, as investigações seguem para que sejam apuradas todas as circunstâncias dos crimes praticados. Procurado, o ministro Sérgio Moro ainda não se pronunciou sobre este assunto. É isso que chama a atenção de nós pobres mortais, né? Ou seja, o celular do ministro da Justiça é invadido, hackeado. O celular do ministro da Economia, Paulo Guedes, também é hackeado. Então a gente fica nessa pergunta, né? O que acontece com nós pobres mortais, né? Mas por outro lado, a gente observa o seguinte, né? Será que o Brasil, de alguma maneira, embora seja crime, e é um crime de fato, né? Essa invasão desses hackers, dessa tecnologia, mas é o crime do futuro. Esse é o crime do futuro. Mas será que o Brasil tem tanta gente trabalhando e essa mente, mais mente boa, né? Não para o crime desses hackers, os hackers do bem, para poder auxiliar aí a polícia, para poder auxiliar a justiça em desvendar outros crimes, né? Se é que isso é possível também. Ou simplesmente esses hackers serão colocados numa prisão ou serão colocados de um lado, né? A gente sabe que em outros países eles conseguem de alguma maneira, principalmente quando o hacker é muito jovem, eles conseguem captar, né, esses jovens para trabalhar para o próprio governo. A gente sabe disso, né? Consegue tirar esses jovens do crime e trabalhar para o próprio governo. A gente sabe disso. Será que o Brasil começa também a ter essa nova visão de poder aí trazer esses gênios da internet, da tecnologia para poder trabalhar favoravelmente ao Brasil? Porque, olha, chamou muita atenção, né? Essa questão aí, a própria questão do Intercept, né? Em relação à questão aí do Intercept, que está vazando áudio para todo lado, até a conta gotas, né? E agora tem aí o celular de um ministro da Justiça também vazando. O Paulo Guedes mandou mensagem para todo mundo sem saber que estava mandando para todo mundo. Esse pessoal não é nada bobo, viu, Ana Lúcia? Sim, Doni, e também está no rastro aí a deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, também, segundo a própria deputada, teve o seu celular hackeado aí no último final de semana. Então nós temos o ministro Sérgio Moro, algumas pessoas ligadas também a ele, o próprio ministro Paulo Guedes, da Economia, e também a deputada federal Joyce, que é líder do governo neste momento. E aqui na nossa cidade, né, em Jacareí, a gente teve um grande exemplo que vai completar um ano agora, a Câmara de Jacareí. Um grande exemplo, a Câmara de Jacareí, que foi vítima de R$317 mil. Surrupiaram R$317 mil da Câmara de Jacareí. Ou seja, olha só como a questão do crime cibernético, do crime pela tecnologia, está muito avançado e já está espalhado por todo o Brasil. Ou seja, a Câmara de Jacareí só teve a devolução de uma parte desse dinheiro, mas ainda está em andamento.
ainda faltam ainda mais R$300 mil a serem devolvidos, porque ainda não se concluiu o caso ainda pela polícia aqui da cidade de Jacareí, não se chegou ao criminoso. A Polícia Federal conseguiu já chegar nesses 4, mas será que são esses 4? Agora vai averiguar e vai fazer então a apuração se esses 4 realmente foram aqueles que invadiram o celular aí do ministro Sérgio Moro e também do Paulo Guedes. Aqui em Jacareí a gente tem esse grande exemplo, que é a Câmara de Jacareí, que teve aí um desfalque de R$317 mil. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. E a EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico brasileiro, vai realizar o encontro Soluções EDP para o seu negócio, desafios e oportunidades, direcionado a empresários e comércios e indústria. Vai acontecer em Taubaté amanhã e em São José dos Campos na sexta-feira, dia 26, na sede do CIESP, em cada município. Durante o encontro, serão abordados temas importantes para os executivos como mercado livre de energia, eficiência energética, investimentos da EDP na região e oportunidades e ganhos com adequação de demanda energética. Os interessados podem se inscrever pelo e-mail grandesclientes@edpbr.com.br. 8h39, Ana. Sim, Tony, só uma pequena correção aqui. Quem ligou pra gente falando aí que foi mãe de leite foi a nossa querida ouvinte, a Luzia, esposa do Ariovaldo, lá do Palmeiras de São José. Um abraço para ela também, colaborou aí com o Jornal da Mensagem. Olha só, Doni, uma outra polêmica que também teve um novo capítulo nessa última terça-feira foi justamente na oportunidade da presença do presidente Jair Bolsonaro nessa terça-feira em uma cerimônia junto ao povo do Nordeste. O presidente, nessa terça-feira, fez um aceno aí aos nordestinos e pregou união em sua segunda viagem oficial à região do Nordeste, depois de entrar em atrito com os governadores dos estados recentemente. Ele disse na ocasião, ontem, abre aspas, somos todos paraíbas, somos todos baianos, discursou ao público presente de apoiadores bolsonaristas que o aguardava ali sob chuva, também do lado de fora do aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista, na Bahia, em uma espécie aí de comício também de inauguração da obra. Na semana passada, o presidente Bolsonaro se envolveu em uma polêmica ao ter uma conversa captada por câmeras da TV com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Ele alega que fazia críticas aos governadores de 2 estados especificamente, da Paraíba e do Maranhão. Governadores oposicionistas, no entanto, entenderam que ele usou o termo Paraíba de forma pejorativa, referência comum no Rio de Janeiro para ofender nordestinos em geral. O presidente Bolsonaro, na ocasião, negou e disse que amava o Nordeste, disse que a filha dele aí tem em suas veias sangue da cabra da peste, né? Fazendo referência então ao povo do Nordeste, negando então qualquer termo pejorativo. Ontem, então, ele fez a inauguração deste aeroporto aí, com uma resistência também do governador do estado da Bahia, que não compareceu, dizendo justamente que não houve nenhuma colaboração por parte do governo federal com recursos apenas do governo do estado, que utilizou aí o momento para falar aos seus apoiadores. 8h41. Ontem, conversando com várias pessoas em relação à expectativa da possível liberação de parte, né, do FGTS ativo, parte do FGTS ativo. Seria anunciado hoje, né, a proposta e também o percentual de liberação do FGTS, mas ontem mesmo já corria aí uma notícia de que não seria liberado aí aquele montante de até 35%, no qual foi falado na semana passada por parte do governo federal. O montante que foi falado ontem é que não passaria de R$500. Aí, ontem à tarde mesmo, o ministro Paulo Guedes disse o seguinte, que a ideia é liberar todo ano um pouquinho para cada um, ou seja, todo ano R$500 para cada brasileiro. E ontem, conversando com alguns amigos, muita gente já vivia aquela expectativa de, olha, tirar meu nome do SPC, melhorar meu nome, vou pintar minha casa, enfim, vou fazer isso, ou seja, aquilo que já se esperava, né, de pelo menos você já agitar um pouco da economia. Muita gente já estava decepcionado por conta da informação de não ter a liberação de mais ou menos aí de R$2 até R$3.000 para quem tem aí o fundo de garantia. Ou seja, você realmente injeta um pouquinho de dinheiro
no qual o fundo de garantia pertence ao trabalhador, e se ele souber usar, ele vai realmente ativar a economia. Aquele que vai fazer uma pintura, aquele que vai melhorar uma reforma, aquele que vai construir ali um quarto na casa, enfim, ele começa a girar devagarinho a economia no teu bairro, no teu espaço, na tua cidade. Agora, R$500 é realmente uma situação muito mais complicada, aí todo mundo começa a rever. Ainda não tem nenhuma definição de quanto o governo vai liberar, até porque já se fala que não era para ter vazado. No Brasil virou uma piscina, né? Tudo se vaza, né? Então não era para ter vazado, e como vazou, eles não sabem o que vai acontecer. Ou seja, foi uma ideia que eles tiveram e a informação surgiu, ganhou publicidade, mas o próprio governo federal não tinha também como ia liberar, quanto ia liberar. Aí o que aconteceu? Fala em liberar o fundo de garantia, as construtoras marcam uma reunião com o presidente da República e chega nele, olha, quem compra apartamento financiado usa o quê? Usa parte do fundo de garantia. Ou seja, o mesmo fundo de garantia que essas empresas usam para construir, para levantar o apartamento, olha que interessante, né? Ela usa o nosso fundo de garantia para construir e levantar o apartamento, e para comprar o apartamento eu também uso parte do meu fundo de garantia. Percebeu a questão? Ou seja, parte do fundo de garantia é usado para habitação. E essa construção na habitação que as construtoras utilizam nesse financiamento, quando eu vou comprar um apartamento, quando eu vou comprar uma habitação, eu utilizo o meu fundo de garantia para dar aí uma prestação, para amortizar a prestação. E eles chegaram no presidente e deram uma pressão no presidente da República, que recuou, e agora fica todo mundo nessa expectativa de saber como vai acontecer. O governo sabe que precisa fazer algo até o final do ano. Ele sabe disso. A questão econômica do Brasil, além de patinar, parou de patinar. E precisa, de alguma maneira, injetar um pouquinho de dinheiro no Brasil para dar aí, eu diria, um tranco nessa economia, já pensando para o ano de 2020. Precisa. Essa era uma ideia do fundo de garantia, mas já sofreu uma pressão forte por conta das construtoras. O governo recuou. Ontem já surgiu a informação de apenas R$500. E, logicamente, muita gente fala, R$500 eu não consigo nem fazer ali a pintura da minha casa. Fica difícil. Então não consegue levantar. Mas vamos aguardar aí os próximos capítulos em relação à questão da economia no Brasil. 8h45, vamos a mais um intervalo e já voltamos com muito mais informação. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. 1470, a frequência da evangelização. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Muito bem, de volta com o nosso Jornal da Mensagem, 8h48. Deixa eu fazer uma correção aqui. Hoje é dia 24, correto? Hoje é dia 24, isso, dia 24, quarta-feira, exatamente. Então, a reunião no Rio Comprido vai ser amanhã, aqui em Jacareí. A reunião do bairro Rio Comprido é amanhã, dia 25, às 7 horas da noite. Às 19 horas, na Escola Municipal Maria Luísa de Souza Pinto Vasques, tá bom? Então vai ser amanhã, quinta-feira, dia 25, às 19 horas. Obrigado, Jean, pelo aí o aviso, aí fazendo essa correção pra gente também, hein? Esporte. Segundo bloco esportivo. Alô, Fábio, chega mais. Muito bem, Doni e amigos do Jornal da Mensagem. Segundo tempo do esporte nesta quarta-feira. Hoje começam as competições dos Jogos Pan-Americanos, o PAN 2019, que será disputado em Lima, no Peru. Competições começam hoje e se estendem até o dia 11 de agosto. A abertura do Pan-Americano será na próxima sexta-feira, dia 26. E hoje o esporte brasileiro já estará em ação no vôlei de praia.
teremos no vôlei de praia masculino a dupla Thiago Barbosa e Oscar Brandão, enfrentando a dupla da Costa Rica, e no vôlei de praia feminino, a dupla Carol Horta e Ângela enfrentando a dupla das Ilhas Virgens. No futebol, o Brasil não participa do PAN. No futebol feminino, como a seleção feminina conquistou a Copa América e já está classificada para as Olimpíadas, o Brasil não vai participar. E no futebol masculino, infelizmente, a nossa seleção sub-20 não conseguiu a classificação. Somente os 3 primeiros colocados do Sul-Americano sub-20 é que estarão disputando os Jogos Pan-Americanos. Copa do Brasil, a CBF definiu o sorteio dos mandos de campo e as datas e horários das semifinais da Copa do Brasil. As emoções começam no dia 7 de agosto, com Cruzeiro e Internacional, às 21h30 em Belo Horizonte. Depois, dia 14 de agosto, o Grêmio recebe o Atlético Paranaense às 21h30 em Porto Alegre. Os jogos de volta serão realizados no dia 4 de setembro, Atlético Paranaense e Grêmio em Curitiba às 19 horas e Inter e Cruzeiro em Porto Alegre às 21h30. Libertadores da América, hoje teremos times brasileiros em campo pelas oitavas de final da Libertadores. Ontem já tivemos a participação do Cruzeiro e do Palmeiras. Hoje teremos 3 jogos. Em Curitiba jogam Atlético Paranaense e Boca Juniors. No Uruguai, o Inter enfrenta o Nacional. E no Equador, o Flamengo joga contra o Emelec. Amanhã, fechando a participação dos times brasileiros na Libertadores, tem Grêmio e Libertad jogando na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Foram essas as informações do esporte para os nossos amigos do Jornal da Mensagem. Nós retornamos durante a programação da Mensagem com mais notícias esportivas. Um abraço! Valeu, Fábio. Um abraço para você. Muito obrigado pela sua participação. Você volta daqui a pouquinho às 10h30, né? 8 horas mais 52 minutos. Informação chegando, pois não, Ana? Sim, Doni, registrar também algumas participações aqui dos nossos ouvintes. A Leonilda Camargo diz que amamentou 3 crianças. Ela foi aí ama de leite, né? Mãe de leite, como nós falamos do aleitamento hoje. E também o nosso ouvinte Carlos Alberto disse que teve 2 mães de leite, Dona Yolanda e Dona Lourdes, as 2 moradoras do Esperança, e ele tem contato com as 2 até hoje. Um abraço aí pro Carlos Alberto também. O Carlão teve 2? Teve 2. Que isso? Mamou muito, hein? Não, que isso, Carlão, 2? Precisou de 2, né? Bacana, viu? Muito bacana mesmo. Aliás, é interessante, né, como tem esse laço afetivo, né? E no momento que nós vivemos, onde a sociedade se dispersa com tanta facilidade do lado humano, e a gente trouxe uma matéria de suma importância, onde eu sempre falo que nós estamos na contramão para discutir a importância do aleitamento materno, e às vezes a gente observa pelas redes sociais mulheres sendo constrangidas por amamentar o seu filho em espaços públicos, que qual eu fico tão indignado, né? Ela está amamentando o seu filho e tem gente que se sente ofendido na mulher que está amamentando o filho. É uma coisa absurda isso, né? Coisa absurda, mas tem gente que fica reclamando nos restaurantes de a mulher amamentar o filho no local público. Ah, pelo amor de Deus, né? Brincadeira, né? Dá vontade de pegar e chinelinho ali, né, Ana? Exatamente. O Doni, pior ainda, né? A mãe, constrangida, com os olhares tortos, é obrigada a colocar ali uma fralda na cabecinha da criança, sufocando a criança que já está ali naquele todo esforço de sucção, suando, ainda tem que fazer ali um casulo ali para se livrar dos olhares curiosos e maldosos muitas vezes, né? Isso é muito cruel com a mãe que já está vivendo uma situação muito delicada, né? Depois de dar à luz, e ainda tem que se preocupar com o que vão achar dela no momento mais importante, que é o momento de dar comida para o seu filho. E criança não escolhe hora para comer, né? Ou seja, ela não escolhe hora para comer, não escolhe hora para amamentar. Então esse é o grande detalhe, a hora que ela está com fome, a hora que a mãe tem esse privilégio de amamentar, ela vai fazê-lo. 8h54, a informação chegando aqui no nosso departamento de jornalismo. Pois não, Robson? No Jornal da Mensagem, direto do DECOM, Departamento de Comunicação, as principais informações da Diocese de São José dos Campos. Então vamos direto para São José com o Bruno Andrade. Alô, Bruno, bom dia. Bom dia, Doni. Bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem. O
Santo Padre nomeou bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, o reverendíssimo Jorge Pierozan, do clero da mesma arquidiocese, até agora vigário episcopal e sacerdócio do Sagrado Coração de Jesus na região episcopal da Lapa, atribuindo-lhe a sede episcopal titular de Arena. O padre Jorge nasceu em 10 de agosto de 1964 em Vanini, na diocese de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Completou seus estudos em filosofia na Universidade de Caxias do Sul e teologia na Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo. Foi ordenado sacerdote em 24 de maio de 1997, encardindo na Arquidiocese de São Paulo. E agora, então, assume uma nova missão. E foi lançado nesta terça-feira o cartaz oficial da Semana do Estudante 2019. Além do subsídio para grupo de jovens, o material é organizado, planejado e desenvolvido pelas pastorais da juventude da CNBB. A semana vai acontecer entre os dias 4 a 10 de agosto nas paróquias e dioceses de todo o Brasil. Nessa edição, trará como tema Nossa Escola Sem Mordaça, Educação para a Liberdade. Como lema, liberdade és o desejo que nos faz viver. A iluminação bíblica que conduzirá será: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. O subsídio contém 4 eixos temáticos que quer ajudar a olhar para uma educação pública, gratuita e de qualidade, livre e democrática, igual e justa, por todos e todas. Acesse o nosso site diocesesjc.org.br e confira mais notícias. Ótima semana para vocês, todos da rádio e nossos queridos ouvintes da Rádio Mensagem. Da direção do Departamento de Comunicação da Diocese de São José dos Campos, Bruno Andrade. Muito obrigado, Bruno, pela sua participação. Você volta amanhã. Horário marcado aí para trazer informações da nossa Igreja Católica Apostólica Romana e também da nossa Diocese de São José dos Campos. Aniversário de São José, 252 anos, nesse próximo sábado. Tem vários shows, vai começar já às 11 horas da manhã com vários shows e vai até às 4h40, né, com vários shows durante todo o dia. Vai ser no Parque da Cidade, em São José dos Campos. Então, portanto, neste sábado, dia 27, aniversário da cidade. Começando no sábado, dia 27, com atos solenes, às 6h30 da manhã, com o culto comemorativo na Igreja Evangélica. Depois, às 8 horas, hasteamento de bandeira na Orla do Banhado. Aí, perto da igreja, da hasteamento das bandeiras, na Orla do Banhado, na Avenida São José, missa solene e ação de graças na Igreja Matriz São José, na Praça João Guimarães, no centro, então, a partir das 9 horas da manhã, e todas as autoridades se dirigem para a Igreja Matriz São José para a missa solene de aniversário da cidade, 252 anos na cidade de São José dos Campos também. E vai ter, né, a assinatura do cupom em São José por parte do governador do estado de São Paulo, fazendo essa ampliação e também investindo um pouco mais na região metropolitana do Vale do Paraíba. Então, festa em São José dos Campos, sábado e domingo, principalmente aí no sábado, que vai ter aí vários shows no Parque da Cidade, e no domingo aí várias atividades por toda a cidade de São José dos Campos. Jornal da Mensagem, seu bairro, sua cidade em destaque. 8 horas mais 58 minutos, vamos às últimas informações desta quarta-feira para destacar que a Câmara de Jacareí estuda, aliás a gente falou sobre essa semana, né, esse projeto polêmico que quer proibir malabares de usarem fogo ou armas brancas durante apresentações em vias públicas. A proposta é de autoria do vereador Fernando da Ótica e tramita na Casa e ainda aguarda para ser discutida no plenário do Legislativo. Caso o projeto seja aprovado, estabelece multa para o malabar. A lei vai proibir aí que ele pague 10 VRMs, que daria mais ou menos R$671. É só pensar, né, se o malabares receber por dia R$50 durante o dia pela sua arte ali, agora vai pagar uma multa de R$671, né? É muita coisa mesmo, viu? 8h59.
Pois não, Ana Lúcia? Sim, Doni. E o posto odontológico mantido pela concessionária CCR Nova Dutra, em Roseira, no quilômetro 81 da rodovia, alcançou 2.678 procedimentos realizados no primeiro semestre deste ano. Foram 825 atendimentos gratuitos e a unidade está localizada hoje no posto Arco-Íris, que é bem conhecido do Romeiro, principalmente, né, que sai aqui da região de São José e Jacareí e está chegando aí à região da Basílica. Nesse local, os usuários da rodovia realizam aí a aplicação de flúor, restauração, raspagem de tártaro, extrações simples, serviços que são disponibilizados aos motoristas desde o ano de 2008. Tudo de graça ali às margens da rodovia Presidente Dutra. O posto funciona de segunda às quartas-feiras, das 8 às 6 da tarde, e terça e quinta, das 7 às 17. As sextas também abre, das 9 até as 5 horas da tarde. Pontualmente 9 horas, para quem não ouviu a minha correção em relação à reunião para os moradores do bairro Rio Comprido, em Jacareí, a reunião acontece amanhã, quinta-feira, dia 25, às 7 horas da noite, na Escola Municipal Maria Luísa de Souza Pinto Vasques, tá bom? Então, é amanhã a reunião com a Prefeitura para discutir o plano de regularização fundiária do bairro Rio Comprido, amanhã às 7 horas da noite. Com essas informações, ponto final no nosso Jornal da Mensagem. Estaremos de volta daqui a pouquinho às 10h30 da manhã, depois ao 12h15 com o programa Falando de Vida, trazendo mais um tema importante para todos nós. Um grande abraço, uma ótima quarta-feira a todos, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.